É a Milena que pediu? É, Pronto, Milena, pode ler. a questão da arte é uma metafísica do afã latente. Veja aquela obra, ela é semelhante a uma garrafa de refrigerante. Lê esses tópicos, tia. Sim. Tu vai ler um, aí a gente vai responder, comentar e assim sucessivamente, tá certo? Tá. 1. No primeiro quadrinho, houve comunicação entre os personagens. E aí, pessoal, vocês viram que tem dois homens aí, dois meninos, né, dois rapazes conversando. Aí um aí muito, né, metido a intelectual está dizendo assim: a questão da arte é uma metafísica do afã catente. Vocês acham que houve comunicação, levando em consideração aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Ou seja, as imagens, vocês acham aí que está tendo comunicação, que eles estão se entendendo? Eu acho que tá tendo, tia. Isso, Yasmin. Eu acho que Pessoal, não. não, exatamente. Prestem atenção na feição, né, nas feições aí do rosto do personagem aí que está de boné, tá certo? Escutando o outro falar e observem a tirinha toda para vocês entenderem. Não está tendo comunicação, tá certo? A gente vai já entender por que é que não está tendo comunicação entre eles aí. Milena, leia aí a dois, por favor. Pelo contexto, um dos personagens parece ser um especialista em obras de arte. Quem é? Qual dos dois é o especialista aí que vocês, pelo que vocês podem observar? Ah, o Ruivo. Aquele que tá mostrando as artes pro outro. E Na o minha Dudu opinião, tia, na minha opinião, é o Moreno que tá de boné. pronto. Então, aí, a Milena acha que é o de boné. O Guilherme acha que é o de blusa verde. Vocês acham que é quem, pessoal? Observem. Quem é o que tem aí habilidades, que sabe que é um especialista em artes? Quem é que vocês acham que é um especialista aí dos dois? O de boné ou o de blusa verde? Pelas imagens, o contexto. Pronto. Isso mesmo, Guilherme. É o de blusa verde mesmo, tá certo? O especialista. Questão 3, Milena. No segundo quadrinho, o nome semelhante apresenta sentido completo. Foi, Yasmin, você e o Guilherme que responderam, tá certo? Foi o Guilherme e vocês, exatamente. É porque o Guilherme tinha falado primeiro, certo? Sem problemas. No quadrinho 2 tem aí, ó. Veja aquela obra, ela é semelhante. Essa frase, pessoal, veja aquela obra, ela é semelhante. Tem sentido completo? Vocês acham que tem sentido completo? Ou não? Isso, pessoal, muito bem. Não tem sentido completo. Para ela ter sentido completo, o de boné, né, que é o que faz essa tirinha aí ter humor, ele diz, provavelmente, o que é que a gente entende aí dessa tirinha? Que o especialista em obras de artes ia dizer que essa obra de arte aí verde, né, é semelhante a alguma coisa aí muito importante. Aí o outro lá, o de boné, que não é especialista, diz o quê? Que ela parece uma garrafa de refrigerante, né? Isso é o humor da tirinha. Isso, é uma garrafa, Guilherme. Mas como a É, gente... tia. Oi, amor. Tia, é porque assim, um tá mostrando o quadro, só que o outro tá vendo a garrafa. E ele pensou que era a garrafa e não aquele quadro. Mas a garrafa também está na exposição, podem olhar. Provavelmente, vocês sabem que nessas exposições de arte, né, tem vaso, tem os quadros que ninguém entende o que é. Só quem entende normalmente o que são esses quadros, né, o porquê vale tanto dinheiro,
são os especialistas de arte, ou então as pessoas que gostam muito de arte. Por exemplo, se eu, Brena Kessia, fosse a uma exposição de arte, né? Com certeza eu iria gostar muito de participar de uma coisa assim, né? Que é diferente. Porém, eu não iria entender muito ali o que se passava naquele universo. Por quê? Porque eu não estou acostumada a esse universo. Eu não entendo de arte, eu não sei. Do mesmo jeito, é aí na tirinha. Esse de boné aí, provavelmente o que a gente entende é que ele também não entende muito de arte. Então, a Isabelle deu um exemplo, né? É uma garrafa de 1000 anos, por exemplo. Provavelmente, se fosse isso, o especialista de arte saberia, mas o outro que está aí assistindo não sabe o que é, então para ele é uma simples garrafa, entendeu? Entenderam? Tia, eu posso falar? Pode falar. É, eu acho que nesse contexto aqui, a garrafa PET, não que seja uma garrafa PET, sim talvez uma escultura, alguma coisa assim. O especialista, ele, ele já entende um pouco dessa área, né, como vocês dissem, mas só que essa outra pessoa, ela já vê como uma garrafa PET, então, por mim, cada um tem um jeito diferente de olhar. Uns podem achar uma coisa e outros podem achar outra, né? Verdade. É isso mesmo, Maria Clara. Cada um tem como se fosse a sua própria concepção, tá certo? Entendeu? É isso mesmo que você falou. Cada um tem sua concepção dessa obra, né? Mas por que é que o texto traz essa tirinha? O capítulo, né? Não traz essa tirinha, óbvio que a gente tem que discutir sobre ela, mas ele traz essa tirinha para, a partir da tirinha, nós estudarmos gramática, tá certo? A partir da tirinha, a gente vai começar a estudar um conteúdo novo, de gramática bem simples, tá certo? Aí eu já perguntei a vocês se vocês achavam que o quadrinho 2 estava completo, né? Foi a Milena que leu. Vocês responderam que não, e realmente não estava completo. O complemento dele veio no quadrinho 3. Aí agora a gente vai. Quem era que tinha pedido para ler? Era a Isabelle? Isabelle, era você que tinha pedido para ler? Alguém Foi, pediu para tia. ler. Pronto, pois pode Foi. ler aí. Tá certo? Página 148. No primeiro, No primeiro capítulo, revisamos o conceito de predicação. Vimos que os verbos transitivos apresentam algumas exigências para completarem seu sentido, ou seja, exercem predicação. O mesmo acontece com alguns nomes. pronto, Isabelle. Deixa eu explicar logo essa parte, tá certo? Eu gosto de explicar por partes para que vocês possam compreender desde o início. Quando nós, né, estudamos sobre os verbos transitivos, o que é que vocês lembram? A gente estudou muito sobre isso. Eu acredito que todo mundo, ou a grande maioria, lembre dos verbos transitivos, né, e dos verbos intransitivos. Isso caiu muito em prova. Então, os verbos transitivos, pessoal, vocês lembram o que seriam esses verbos? São os verbos que precisam de quê? Vocês lembram? Quem é que lembra? Quem é que pode me dizer? Isso, Yasmin. Muito bem. Exatamente, Isabel. A gente estudou no capítulo 1 do nosso livro sobre os verbos transitivos, tá certo? E os intransitivos. Mas eu vou usar só os verbos transitivos como exemplo, tá certo? Os verbos transitivos, são aqueles verbos que precisam de um complemento. E eu chamo esse complemento de objeto direto, né? Ou objeto indireto. Por que é que aqui relembra isso? Porque hoje nós vamos estudar que, assim como alguns verbos precisam de complemento, alguns nomes também precisam de complemento. Ok? Até aí, tudo bem? Entendido? Ótimo. Continua, Isabelle. Ótimo, pessoal.
Observe que no segundo quadrinho, a palavra semelhante é um nome de sentido incompleto. O seu complemento aparece logo em seguida, no terceiro balão. Há uma garrafa de refrigerante como complemento ao nome. Esse termo é chamado de complemento nominal. Pronto. Ótimo. Pode ir já, tá, Guilherme? Então, se nesse segundo quadrinho eu digo assim, ó, veja aquela obra. Ela é semelhante? Semelhante. Semelhante é verbo? Não. Então, ela é semelhante a quê? A uma garrafa PET. Essa palavra semelhante, ela precisa de um complemento. Como a palavra semelhante não se trata de um verbo, eu chamo esse complemento de complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque completa um nome, ok? Guilherme, pode ler. Tá bom, tia. Assim, o complemento nominal é o termo necessário para que o período tenha sentido. São duas as principais características do complemento nominal: completo sentido e um nome abstrato. Liga-se ao nome geralmente por meio de uma preposição. Os Pronto. complementos. Vamos aí. Essa informação é de extrema importância para vocês, tá certo? Normalmente, o complemento nominal, ele vem depois de um substantivo abstrato. Lembram o que é substantivo abstrato? Quais são alguns exemplos aí de substantivo abstrato, pessoal? Quem é que lembra? Vocês podem me dizer, Stephanie? Tia. Guilherme? Amor, medo. Abstrato tia? Isso. Amor, medo, agonia. Exatamente. Muito bem, Guilherme. A Stephanie colocou aí no chat que são sentimentos. Os sentimentos também estão dentro aí dos substantivos abstratos. Muito bem, Guilherme e Stephanie. Então, essa regra é uma regra que vocês podem guardar. Normalmente, o complemento nominal, né, vem depois de substantivos abstratos, tá certo? E normalmente, como tem aí, liga-se por meio de uma preposição, tá bom? Então, normalmente vem depois de substantivos abstratos, né? E normalmente são ligados por preposição. Aí, dentro desses substantivos abstratos, são os sentimentos, as emoções, são aquelas palavras que precisam de alguém para existirem. Como, por exemplo, tristeza, amor, como o Guilherme falou, agonia, coisas que a gente não vê aqui, né, na nossa frente, não vê concreto, mas a gente sabe que elas existem, tá certo? Então, essas duas regrinhas é de fundamental importância para vocês entenderem esse conteúdo, tá certo? Pode continuar, Guilherme. Os complementos nominais podem ser representados por substantivo, pronome, numeral ou oração. Exemplos. Ele sempre tinha medo do escuro. Nome com sentido incompleto. A vida sempre me foi agradável. Nome com sentido incompleto. A compra da casa foi uma vitória. Nome com sentido incompleto. O amor aos três o ajudou a crescer. Nome com sentido incompleto. A construção do edifício começará em setembro. Nome com sentido incompleto. A certeza de que o filho estava bem o deixou feliz. Nome com sentimento incompleto. Pronto. Normalmente. Pronto. Vamos já terminar, tá bom? Vamos analisar aí as frases. Porque aqui diz assim, ó, o Guilherme leu que sempre tem assim, ó, nome com sentido incompleto. Aí vocês podem me perguntar, tia, mas para mim, essa frase aí, ela está completa. Vamos observar os termos, pessoal, em destaque, tá certo? Ele sempre tinha medo. Mas quando eu digo que ele sempre tinha medo, a gente pode ter medo de várias coisas, não é verdade? Cada pessoa tem medo de uma coisa diferente. Eu tenho medo, eu tenho pavor a sapo. Eu tenho pavor a sapo. Não é obrigado todo mundo ter o mesmo medo que eu tenho.
Então, observem aí que nessa frase, ele sempre tinha medo, essa frase fica com sentido incompleto. Por quê? Quando eu digo assim, ele sempre tinha medo, mas tinha medo do quê? Aí o complemento tá aí, né? Do escuro, tá certo? Tia, e por que aqui não é transitivo? Não é chamado de transitivo. Me respondam aí. Por que aqui não é chamado de transitivo, pessoal? Quem é que saberia me dizer? E sim chamado de complemento nominal. Alguém sabe? Pronto, vou responder para vocês, tá certo? Por que é que eu não chamo de tia, mas a gente já estudou isso. Isso aí é os verbos transitivos. Não, pessoal. Por que aqui eu não posso chamar de transitivo e sim de complemento nominal? Porque a palavra medo, tá certo? Está sendo completada aí por do escuro, não é um verbo, e sim um substantivo abstrato. Essa é a diferença, tá certo? Os verbos transitivos, a gente já está dizendo, né? Transitivo está se relacionando a verbo. O complemento nominal se relaciona ao nome. Pode ser esse nome substantivo, um pronome, um numeral ou uma oração. Tá certo? Uma frase completa. Entenderam essa parte? Coloquem um ok para me saber que vocês entenderam. Muito bem. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá certo? Na segunda frase que o Guilherme leu, tinha assim: a vida sempre me foi agradável. Se eu dissesse assim, a vida sempre foi agradável, vocês poderiam dizer assim, tia, mas isso aí, tá certo? Essa frase aí está completa. A vida sempre foi agradável. Mas a vida sempre foi agradável para quem? A pessoa, nessa frase aí, para o sujeito da oração, né? A vida sempre me foi agradável. Na próxima, a compra foi uma vitória. Se eu dissesse só assim, a compra foi uma vitória. Vocês acham que essa oração estaria completa? A compra foi uma vitória. Sim ou não? Se tivesse só assim, a compra foi uma vitória. Stephanie, realmente, aparentemente, essa frase é completa, né? A compra foi uma vitória. Mas quando eu digo assim, a compra foi uma vitória, por que a frase não está completa? Porque quando eu digo a compra foi uma vitória, eu não estou especificando a compra de quê? Eu só estou dizendo que a compra foi uma vitória, mas pode ser a compra de quê? Pode ser a compra de um carro, pode ser a compra de uma moto, né? De uma casa. Então, por isso que não é completo, tá certo? Porque tem que especificar. Então, aí está especificando. O complemento nominal é da casa. A compra da casa foi uma vitória. Ótimo, muito bem. Aí depois tem assim: o amor o ajudou a crescer. Percebam que, da mesma forma da outra frase, também parece ser uma frase completa. O amor o ajudou a crescer. Mas por que é que não é completa, gente, essa frase? O amor o ajudou a crescer. E aí, alguém sabe? Porque no caso aí, o amor ajudou a crescer, mas o amor a quê? O amor a quem? Que amor é esse que o ajudou a crescer? Aí a frase vem, o complemento vem e me diz: o amor aos 3 filhos. Tá certo? Ok? A próxima frase. A construção começará em setembro. Mais uma vez, aparentemente a frase está completa. Mas por que é que ela precisa de um complemento? Quando eu digo assim, a construção, por que é que esse do edifício é o complemento, pessoal? Sabem? A construção do edifício começará em setembro. Por que aqui esse do edifício aí
é o nosso complemento nominal. Porque poderia ser a construção da casa. Isso, Isabela. A construção de quê, né? Poderia ser da casa, de uma escola, de um supermercado, mas ele está dizendo que a construção do. Isso, poderia ser de um shopping, de qualquer coisa. Mas ele está especificando que a construção do edifício. E vocês podem observar a regrinha que eu falei para vocês do substantivo abstrato. Percebam ó, que medo é substantivo abstrato, amor, compra, construção, tá certo? Tudo isso é substantivo abstrato, ok? Aí tem outra e última. A outra tem assim: a certeza de que o filho estava bem o deixou feliz. Aí tem aí. A certeza, se eu tirar aí o meu complemento e dizer só assim, disser só assim, a certeza o deixou feliz. Por que é que eu preciso de um complemento, pessoal? Isso. A certeza de que, né, o deixou feliz? A certeza de que o filho estava bem. Aí nós também temos outro substantivo abstrato, que é a palavra certeza. Tá certo? Até aqui, tudo tranquilo, tudo sossegado, tudo entendido? Ou ainda resta alguma dúvida? Pronto, ótimo. Qualquer coisa, podem perguntar. Vamos aí. Terminar aí a leitura, né? Quem estava lendo era o Guilherme, né? Sim, tia. Pode continuar. Normalmente, os nomes que exigem complemento possuem formas correspondentes às verbos de mesmo radical. Amor ao próximo, amar o próximo. Perdão das dívidas, perdoar as dívidas. Criação de leis, criar leis. Protesto contra a reforma, protestar contra a reforma. Pronto. Percebam aí o que é que ele quer dizer aí. Pode terminar de ler isso aí. Ó. Eu vou terminar. O complemento nominal representa o paciente, o alvo da declaração expressa por um nome. Remessa de cartas, queima de fogos, recordação do passado. São só alguns exemplos. Mas eu vou explicar essa parte que o Guilherme leu. Não é obrigatório ter isso, tá certo? Mas normalmente, geralmente, o substantivo está relacionado com algum verbo. Como assim, tia? Pelo radical. Por exemplo, amor é um substantivo. Mas qual é um verbo que tem o mesmo radical da palavra amor? Que verbo é esse? Vocês sabem? O verbo amar, tá certo? Então, normalmente tem isso. Do substantivo ter um verbo ali relacionado com ele pelo radical. Por exemplo, perdão é um substantivo abstrato, mas tem um verbo de mesmo radical, o substantivo do perdão, que é qual, pessoal? Isso, perfeito. Vocês entenderam? Por exemplo, aqui vamos olhar nas frases que a gente leu. Tem aí a palavra na segunda frase, agradável. Qual é o verbo que eu tenho aí o mesmo radical de agradável? Isso, muito bem, agradável. De construção, pessoal. Construir. De compra. Isso. O amor a gente já viu, né? Perceberam que a maioria tem essa relação aí com o verbo. Relação como? Na relação do radical, né? Compra, comprar. Amor, amar, tá certo? Não é uma regra, né? Nem sempre vai ser, mas na maioria dos casos vai ter aí essa relação, ok? Entenderam o conteúdo?
atividade aí, pessoal, ela vai da página 151 a 153. Agora, como ainda nos restam aqui 13 minutos, né? Nós vamos ler esse texto. Leilão de crianças e adolescentes na CEAGESP de São Paulo. Persiste a situação de 1992 e na CEASA Rio vai trazer e vai fazer a relação do que a gente está estudando, que é o relato de experiência, com perguntas sobre esse texto e com perguntas sobre o complemento nominal, tá certo? Deixa assim, Yasmin. Passem aí para a página 150, vai ter um pequeno texto. A Yasmin vai ler, tá certo? Pode ler, Yasmin. Pode começar a leitura. Leilão de crianças e adolescentes na CEAGESP de São Paulo. Persiste a situação de 1992 e na CEASA Rio. O jornal O Estado de São Paulo, de 15 de 9 de agosto, denunciou em matéria de meia página a exploração sexual de menores dentro da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP. A menina mais nova teria 9 anos. Pelo título da matéria, crianças se prostituem dentro das CEAGESP poderão muitos achar que são menores que espontaneamente vão se prostituir. Na realidade, crianças não se prostituem, são prostituídas. Segundo a reportagem, os clientes não são apenas os caminhoneiros, mas também permissionários, funcionários e ajudantes que pagam R$ 30 por programas sexuais diversos. Apesar da minha ampla vivência em casos desse tipo, fiquei pasmo em saber que essa situação ainda persiste na CEAGESP. Em 1992, recebi uma denúncia relatando não só a exploração sexual de adolescentes na CEAGESP, mas também o leilão que ocorria diariamente daquelas meninas e adolescentes que vinham nos caminhões do interior de São Paulo. Ao chegar à capital, o motorista se desinteressava dela. Daí, o leilão. À época, escrevia a respeito. Anos após, em 1998, o Jornal do Rio fez uma reportagem sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes na CEASA Rio, centro de abastecimento do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Fui até lá com a reportagem e depois visitei a favela para Pedro, em Irajá, nas imediações. A favela era uma das mais degradantes que já havia visto. Construída ao lado de trilhos do metrô, favelinha do metrô, com casebres mínimos de lata e papelão, em uma área imunda e macerosa. De lá saíam muitas das vítimas em sexual na CEASA. Uma das mães entrevistadas pelo jornal levava suas 2 filhas para se prostituírem e se lastimava de não ter mais nenhuma filha mulher para obter mais dinheiro ou maior quantidade de frutas e hortaliças. Hoje, 16 anos após, tomamos conhecimento da vergonhosa situação da CEAGESP. Vimos que nada mudou. É desalentador. Muito bem. Obrigada. Outra notícia que o livro de vocês traz sobre, mais uma vez, sobre esse tema super polêmico, que a gente já tinha lido antes, que é o quê? Exploração de menores, tá certo? Exploração sexual de crianças. Pessoal, isso aí é um relato de experiência, né, de um jornalista. A gente percebe que ele está contando fatos que aconteceram, tá certo? Quero saber de vocês o que foi que vocês acharam do texto e qual a parte do texto que mais chamou a atenção de vocês. Relembrando que, já que nós estamos estudando o gênero relato de experiência, esse texto é um texto real, tá certo? É um texto, uma história verdadeira. Não tem como eu ter um relato de experiência falso, né? Então, o que é que vocês acharam desse relato? O que é que vocês
acharam do texto? Que parte do texto chamou mais a atenção de vocês? Sobre o que é que o texto fala? Alguém gostaria de se pronunciar sobre essa notícia aí muito triste? Tia, Pronto, pode falar. eu assisti uma novela, né, já que, tipo assim, tinha uma parte da novela que várias crianças eram obrigadas, elas eram vendidas para as pessoas. Tipo, eu fiquei, eu fiquei abismada quando eu assisti essa parte, porque não tem sentido, entendeu? Verdade. Mas isso, né? Tia, Oi, amor. isso que a Isabelle falou é tipo aquelas mães que assim que tem auxílio, jogam auxílio em qualquer lugar assim do mundo pra outra pessoa cuidar assim. É tipo isso. Pronto. Vou relatar sobre a fala de vocês. Nós entendemos, Isabelle, o que é o que você. Não, nós entendemos perfeitamente o que você quis repassar, certo? Nesse texto aqui, e nas coisas que vocês falaram, é o que é que a gente tem. É uma notícia que aconteceu, essa notícia aqui que nós lemos. Aconteceu lá em São Paulo, numa organização, num órgão chamado CEAGESP, que seria o quê? Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, né? Então, esse crime aí, né, que é noticiado, acontecia nesse lugar, onde crianças, tem uma parte muito interessante que dizem no texto, que na realidade, crianças não se prostituem, crianças são prostituídas. O que é que o relato, a pessoa que relatou isso, quis dizer? Que elas não fazem isso porque querem, mas porque são obrigadas. Exatamente, elas não fazem isso por querer. Nenhuma criança quer isso, né? Meninas de 13 anos, nenhuma menina quer isso, elas são obrigadas. Outra parte do texto, muito interessante, né? E muito triste, na verdade, é quando ele fala sobre um leilão, pessoal, que acontecia. Como era que acontecia esse leilão? O que é que o texto relata? Vocês entenderam? Vocês pegaram essa parte aí? Pronto. Caminhoneiros, né, traziam meninas do interior de São Paulo, né, para a cidade grande, né, como eles chamam, como a gente chama, e ao chegar nessa cidade, eles leiloavam essas meninas, ou seja, vendiam essas meninas como se fosse um objeto, né, faziam um leilão realmente com essas meninas, tá certo? Mas a parte mais chocante desse texto, que eu acho, né, não sei a opinião de vocês, mas é lá no último parágrafo, onde a Yasmin leu o seguinte, ó. Uma das mães, no último parágrafo, acompanhe. Uma das mães entrevistada pelo jornal levava suas duas filhas para se prostituírem. Cadê? E se lastimava de não ter mais nenhuma filha, mulher, para obter dinheiro ou maior quantidade de frutas e hortaliças. Hoje, 16 anos após, tomamos conhecimento da vergonhosa situação de CEAGESP. Vimos que nada mudou. Aí ele termina o relato dele dizendo a seguinte expressão: é desalentador. Ou seja, as mães, né, uma mãe deu uma entrevista, né, para o jornal, dizendo que tinha duas filhas e ela mesma, né, é muito triste isso, muito desumano, levava as suas duas filhas para obter dinheiro, né, ou trocar por frutas, hortaliças, e o que termina o relato aí de experiência dizendo que ela se lamentava de não ter mais filhas para fazer o mesmo com outras, né, com outras meninas, se ela tivesse.
Então, esse texto é um relato de experiência verdadeiro. Por algum motivo, o autor do livro de vocês quis focar nesse ponto, né? Para vocês, para a gente, vocês alunos, discutirem mesmo sobre isso, porque são meninas aí relatadas da idade, da faixa etária de vocês aí que fazem o 8º ano, né? Entre 13 anos e 14 anos. Então, é bem interessante a gente discutir esses fatos, né? E perceber que além da nossa vida, né? Além daquilo que a gente vive, além da nossa vida, existem pessoas, no caso aqui, né? Crianças, adolescentes, da mesma idade de vocês, passando por coisas terríveis, né? Que não têm direito de estudar, que são vendidas, leiloadas, vendidas pela própria mãe, como o relato de experiência que vocês leram, tá certo? Então, é um texto bem interessante. Vocês vão fazer páginas 151 a 153, tá certo? Vai ser a atividade de casa de vocês. E, desde já, eu já quero que vocês coloquem aí no chat o número de vocês, para que eu possa fazer aqui a frequência, tá certo? 4, 2, 10, 11, 13, 16, 17, 15, 7, 14. Pronto, pessoal. Tem 17 pessoas na aula. Mas 17, tia, é contando com a senhora e com o colégio. Eu sei, mas mesmo assim, só tem 10 pessoas aqui. 11 agora com a Carol Ribeiro. Pronto, pessoal, só tem essas 11 pessoas, porque isso aqui é a frequência de vocês, tá certo? A tia colocou o número da Bia? Qual é o número da Bia? É 1. E a Bia, Porque ela tá na sala. pois é, isso que eu estou dizendo. Tem gente que está na sala e não está colocando o número. Pronto. Bia e Milena. Coloquei, tá certo? Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tia. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tia. Até. Tchau, tchau. Beijo, tia. Beijo, Guilherme. Até a próxima aula. Tchau.